começou a aula, professor Vicente começou a aula para alunos inteligentes. Olá, galera! Começou a nossa aula. O assunto de hoje, Revolução Industrial. Certamente você já percebeu que tudo ao nosso redor é movido pelas máquinas. E nós temos máquinas de todo o tamanho. Nós temos máquinas visíveis e até máquinas quase invisíveis. Mas, na realidade, tudo isso começou no século XIX. Há muito tempo atrás, a forma de produzir do homem era bem diferenciada. O homem produzia de forma muito simples. Quando ele queria, por exemplo, fazer uma roupa, ele então ia para o tear manual. E então ia tecendo fio por fio, fio por fio, fio por fio. E isso aconteceu durante um longo período da história. Desde a antiguidade, medieval, até o mundo moderno. O homem fazia algumas coisas exatamente da mesma maneira. Bem querido, bem querida, meu querido aluno, mas a coisa mudou a partir da introdução das máquinas. Então, a Revolução Industrial significa que o trabalho que era produzido pela força motriz dos homens, agora passava a ser produzido pela força motriz da máquina. Mas como isso começou? Isso começou na Inglaterra. A Inglaterra do século XVIII e XIX oferecia à sociedade as condições materiais de existência para que houvesse um acontecimento como esse. Depois de resolver-se política e socialmente, a Inglaterra, que era a senhora dos mares, a Inglaterra, que era a poderosa do século XVIII e XIX, começou então a mudar o ritmo de trabalho por meio da introdução de máquinas. Mas antes da existência das máquinas, o trabalho ocorria basicamente de duas formas. A produção era basicamente de duas formas. Primeiro, a produção era artesanal. A produção artesanal é aquela que um indivíduo, sozinho, ele faz um determinado objeto de uso ou bem de consumo, e ele faz de tal forma que não existe nenhum igual, é um objeto ímpar. Ele faz aquele objeto como se fosse uma obra de arte. Esse trabalho era feito exatamente desse jeito. Tanto na construção civil, como na fabricação, que não se chamava fabricação, mas chamava-se produção de roupas, quanto na própria produção de alimentos. Tudo era movido pela força de um indivíduo, pela capacidade técnica dele de fazer sozinho ou pela junção desse indivíduo com outros. E essa junção desse indivíduo com outro também foi uma outra etapa do trabalho, a qual nós chamamos de uma etapa manufatureira. O que seria uma etapa manufatureira? A manufatura se diferencia justamente do artesanato, porque o indivíduo ele não fazia sozinho, ele fazia com as mãos, como no artesanato, daí vem a palavra manufatura, mas ele fazia com companheiros do mesmo ofício, a fim de dinamizar o trabalho, dividindo por etapa e dinamizando também a questão do tempo, aumentando assim a produtividade, diminuindo o tempo em relação ao que se produzia. Então, primeiro nós tivemos a etapa chamada artesanal, e isso durou desde a antiguidade até mais do medieval, e depois então nós entramos dessa forma artesanal, agora feita por etapa, com divisões de trabalho, justamente por meio do que chamamos de manufatura. Lembra daquele exemplo que eu dei da cadeira? Né? O indivíduo que trabalhava sozinho, ele, por ser um indivíduo que trabalhava de forma artesanal, ele ia na natureza, derrubava a árvore, ele cortava a árvore, ele moldava cada parte para formar então uma cadeira. Quando ele começou a trabalhar
de forma manufatureira, então uniu-se as forças com outros que eram do mesmo ofício, em um ateliê, em uma oficina, e agora cada um fazia uma parte da cadeira, e então ali você tinha um produto manufaturado. Aí entramos numa fase em que a competitividade tornou-se interessante. O capitalismo fez com que houvesse uma necessidade cada vez maior de consumir, de ter produtos. E isso fez com que grandes inventores descobrissem outras formas para então atender às necessidades. E aí então surge na Inglaterra a máquina. E a máquina, ela surge com um elemento muito interessante ali no virada do século XVIII e XIX. Ela surge com a fonte energética, o carvão, e a matéria-prima, o ferro. Então ali se produzia uma máquina de tear, né? Na antiguidade se fazia as roupas pelo tear, mas o tear era manual, iam se costurando linha por linha. Agora a máquina de tear oferecia que esse trabalho fosse prestado mais rapidamente, de tal forma que a revolução começa, impulsiona. Daí em diante, nós vamos ter uma série de outras máquinas movidas com a energia justamente do carvão mineral. E essa energia é a vapor. Nós vamos ter navios, nós vamos ter aí trens, as famosas Maria Fumaça. Então vai haver uma total mudança no sistema de vida das pessoas. O ritmo de vida, que até o medieval e início da Idade Média era de uma forma, passa a ser agora de outra totalmente diferente. As pessoas que tinham um tempo para descanso, as pessoas que não conheciam trabalho noturno, agora passam por um processo de transformação, não só do aspecto econômico e produtivo, mas também do aspecto cultural. E olha, mudanças na cultura são mais lentas do que mudanças na política e na economia. Entretanto, essas mudanças começaram a acontecer uma em função da outra, como o efeito dominó. Agora as pessoas trabalhavam até mais tarde, agora as pessoas produziam de forma como nunca antes. Havia também mudanças no sentido da sociedade. A sociedade era uma sociedade ruralizada, acostumada a viver no interior. A grande parte dessa sociedade morava no interior. Com a Revolução Industrial, as pessoas vão em busca de onde está o dinheiro. E agora elas saem do interior para o centro. Então acontece o que chamamos de êxodo. Êxodo rural, o abandono do campo pela cidade, pela aventura na cidade. Só que a cidade, ela vai se aglomerando, ela vai se tornando poluída, ela vai se tornando difícil de se viver, porque não havia ainda saneamento, não havia então um preparo urbano para receber aquele grande surto de pessoas. Então, por causa disso, houve necessidade de repensar. E no auge da Revolução Industrial, nós temos aí estourando uma série de doenças, por causa dos dejetos sanitários. Os dejetos, então, que não havia um lugar apropriado, vai, então, trazendo problemas de saúde. Outro problema é o amontoamento de casas em torno do centro. Isso vai fazer surgir o que chamamos hoje de favelamento. E esse também é um dos problemas muito sérios. Entretanto, a produção vai aumentando. E a Inglaterra, como é a primeira, ela começa então a pensar e articular como resolver tais problemas. Londres, então, começa a desenvolver novas formas sanitárias, ela começa a desenvolver também novas formas no que diz respeito ao cuidado urbano, para que pudesse então melhorar a situação da cidade, que em algum momento ficou calamitosa, produzindo doença e morte em massa. Com isso, então Londres ganha uma nova forma de vida, ganha pontes elevadiças, ganha esgotos novos, ganha inclusive um relógio para marcar o tempo, o Big Ben. E a Inglaterra sai na frente deste processo chamado Revolução Industrial. Essa etapa da Revolução nós chamamos de Primeira Revolução Industrial. No nosso próximo encontro, vamos falar da Segunda e Terceira Revolução Industrial. Fique alerta, fique bem, tá?
Primeiro, entenda tudo aquilo que nós passamos. Acompanhe os nossos slides e faça as suas perguntas, tire suas dúvidas lá no grupo, para que você possa então captar bem o assunto. Forte abraço e até o próximo encontro.